Por que é tão difícil ser a pessoa que almejamos ser? Nós traçamos metas, fazemos promessas, mas uma força interna parece sempre nos puxar para trás. E se essa força não for uma falha puramente sua, mas um sintoma de algo muito mais profundo que há em todos nós? Neste vídeo nós vamos mergulhar na raiz dessa questão. Vamos falar sobre um conceito antigo, muitas vezes mal compreendido, chamado pecado, mas de uma forma que você nunca ouviu. Prepare-se para descobrir por que todos nós já nascemos com essa fratura interna, porque apenas uma pessoa na história pôde consertá-la, e o que podemos fazer hoje para encontrar a paz nesse conflito e finalmente alcançar a vitória. Aqui, você terá a resposta que pode mudar para sempre a forma que você se vê. Vamos começar com calma, entendendo o princípio de tudo, o diagnóstico da limitação que todos carregamos. A sensação de lutar contra si mesmo foi descrita há quase 2000 anos pelo apóstolo Paulo. Em sua carta aos Romanos, ele expressou essa agonia de forma brutalmente honesta, dizendo: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Essa não é uma mera falha de caráter, é o ponto de partida da condição humana. Para entender a origem disso, a Bíblia nos apresenta um princípio fundamental. Imagine uma herança de família, um primeiro ancestral que, por uma escolha de desconfiança, quebrou a relação com um pai amoroso e foi exilado de um lar perfeito. Todos os seus descendentes, por consequência, já nascem nesse exílio. Eles vivem com uma vaga memória de um lar que nunca conheceram, uma sensação de não pertencimento, buscando um propósito que parece sempre escapar. Eles não foram expulsos por algo que fizeram, mas herdam a condição de separação. É exatamente isso que a Bíblia chama de pecado. Em Romanos, capítulo 5, verso 19, o texto explica que, pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Nós nascemos nessa condição de exílio desde a desobediência do homem no Éden. Não somos pecadores só porque pecamos, mas pecamos porque já nascemos pecadores, por herança. O corpo com o qual viemos ao mundo já carrega estas marcas desde o ventre, algo que jamais poderia ser retirado de nós por conta própria. E por causa dessa separação, Romanos 3, verso 23, afirma que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Essa é a fratura original, a explicação para o nosso conflito interno. Ao longo da história, Deus nos deu a lei e enviou profetas. Mas aqui precisamos entender algo crucial. A lei funciona como um espelho perfeito. Ela não apenas mostra a sujeira no rosto, ela revela cada poro, cada falha, cada imperfeição e impureza com uma clareza implacável. Mas um espelho não pode limpar o seu rosto. Na verdade, ao revelar a profundidade do problema sem oferecer a cura, a lei acaba sendo usada pelo pecado para nos aprisionar ainda mais, como escravos de uma busca pela perfeição inalcançável, provando nossa total incapacidade de nos curarmos sozinhos. Os profetas, por sua vez, eram homens incríveis, muito usados por Deus, mas ainda eram parte da família exilada. Eles podiam nos entregar o mapa para casa, mas não podiam abrir a porta para nós e nos levar ao destino. Era preciso alguém radicalmente diferente. Alguém que não tivesse a nossa herança de separação. Alguém que viesse de dentro do lar original, em quem não houvesse qualquer resquícios de iniquidade. E é aqui que entra Jesus. A Bíblia o descreve como o Verbo que se fez carne. Pense nisso, a própria palavra usada por Deus ao criar todas as coisas, a essência daquele lar perfeito, vestiu pele humana e entrou em nosso exílio. Ele não era apenas um portador da mensagem. Ele era e é a mensagem. Ele é único. Essa é a loucura de Deus, que, como diz 1 Coríntios, é mais sábia que a sabedoria dos homens. O Verbo Criador do universo, se tornando uma de suas criaturas, vulnerável e mortal.
E por ser único, ele pôde fazer o impensável e naturalmente inalcançável. A justiça por nossa separação precisava ser cumprida. O exílio tinha um preço, o pecado tinha um salário, a morte. E o que ele fez na cruz foi um ato de amor que deveria nos chocar, nos constranger e nos quebrar por dentro. Agora, pare e pense no que isso realmente significa. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a palavra diz: "Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus." Vamos detalhar essa troca. O único ser puro mergulhou em nossa sujeira. O único ser perfeito, que só conhecia a comunhão com o Pai, sentiu na própria alma o peso da nossa separação. Pense em cada palavra dura que já dissemos, em cada ato de egoísmo, cada momento de orgulho, cada inveja, cada ira, todo o lixo que tentamos esconder. Ele não apenas viu, ele levou sobre si a carga do pecado de toda a humanidade. A vergonha que era nossa, ele sentiu. A condenação que merecíamos caiu sobre ele. O abandono que nosso exílio causou, ele gritou na cruz. Ele tomou nossa folha de antecedentes, completamente manchada, e a pregou naquela cruz, declarando-a paga. Em troca, nos ofereceu a dele, uma vida de perfeita justiça e comunhão. Mas por quê? Por que um Deus santo faria algo tão violento por uma humanidade tão falha, tão infiel, que já o havia rejeitado tantas vezes? A resposta é o coração de tudo. É a verdade de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pelo seu coração compassivo e misericordioso, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel eternamente. Não foi por obrigação, foi por amor. Um amor tão profundo que preferiu a agonia do sacrifício à eternidade sem nós. A santidade de Deus exigia que a justiça fosse feita, mas o seu amor proveu o sacrifício. E é por isso que a verdade de Gálatas, capítulo 2, é tão poderosa e confrontadora. Se existisse qualquer outra maneira de nos salvarmos por mérito, se ser uma boa pessoa, fazer boas ações de caridade ou seguir regras fosse o suficiente, então Cristo morreu em vão. O sacrifício dele, em toda a sua dor e glória, seria inútil. Esse é o choque de realidade. A nossa total incapacidade foi o que tornou a cruz necessária. O amor incondicional de Deus foi o que a tornou possível. Mas a cruz não foi o fim, foi a virada. A sua ressurreição é a nossa esperança, é o selo de garantia. É a prova de que a dívida foi paga e a morte foi vencida. O Deus que encarnou como mortal não pôde ser detido pelas forças da morte. E agora, por causa dele, existe um caminho de volta para casa. Então, como vivemos? Jesus, depois de perdoar a todos que se arrependiam diante dele, dizia: "Vá e não peques mais." Isso não era uma ameaça, era um chamado para a liberdade. Você foi resgatado do exílio e da escravidão. Agora comece a viver como o filho amado que você é. E essa nova vida é radical. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, é uma troca de identidade. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A chave para viver assim está em uma promessa incrível de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E como sua reflexão conectou, hoje nós somos o templo de Deus. Então essa promessa é para nós. É um convite prático e relacional. Primeiro, Deus diz: "Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar." Isso é o arrependimento. É olhar para o sacrifício de Jesus e admitir: "Pai, eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti." Segundo, ele diz: "E orar e me buscar." Isso é o relacionamento. É a conversa diária com o Pai que nos acolheu de volta. Não se trata de rituais ou tarefas rotineiras, mas de intimidade e sinceridade. E terceiro, o mais importante,
e se arrepender de seus maus caminhos. Isso se trata da decisão, a expressão da liberdade em Cristo, a escolha diária de abandonar os hábitos do exílio e caminhar em direção ao lar. E a promessa cheia de esperança é esta: se fizermos isso e seguirmos os seus caminhos, Deus diz: eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. A fratura é real, mas a cura é ainda mais. Não há forças no pecado que sobreponham a graça de Deus, revelada no Filho. O sacrifício de Jesus nos deu o acesso livre de volta para casa. E a nossa parte é simplesmente caminhar em direção a esse lar, todos os dias, com um coração humilde e grato. A porta está aberta. O Pai está esperando de braços abertos. A escolha de se achegar a Ele é nossa.